nós vamos dar sequência no conteúdo da apostila. Então, prepare a apostila, estojo, atenção, porque é um conteúdo novo sim. Nós introduzimos, mas agora nós vamos dar continuidade a esse conteúdo. Tem muita coisa para ler, é importante que vocês, além de ouvirem a Tia Vênus ler, façam uma leitura de vocês, para que vocês entendam e interpretem melhor os textos que vem trazendo aí o livro de vocês. Lá na página 108 da apostila de vocês de matemática, a Tia Vênus vai trazer uma leitura que nós vamos, vai explicar um pouco mais da história e da cultura babilônica, né? Que é de onde vem essas cunhas, esses números cuneiformes, né? Que vocês estão estudando. Aí vem dizendo assim, vou contar um pouco mais sobre a história e a cultura dos babilônios. Atualmente, pelos estudos das características materiais e arqueológicas de tablets cuneiformes deixados pelos babilônios, é possível reconhecer a cultura bastante desenvolvida na escrita, na organização da sociedade, na administração de bens, na meteorologia, na astronomia e na matemática avançada. No sistema numérico daquele povo, a unidade era representada por esse sinal que vocês estão vendo aí, parecido com uma cunha. Para escrever 10, era usado o símbolo na mesma posição horizontal. É provável que o simples fato de termos 10 dedos tenha inspirado o homem a contar em grupos de 10. Os matemáticos chamaram essa prática de contagem na base 10 ou contagem decimal, que é o que vocês já conhecem. Então, os babilônios escreviam os números de 10 a 20 da seguinte forma. Tem aí a forma com que eles escreviam. Observem bem. Depois do texto acabar, vocês voltem, dê uma lida novamente. Na verdade, eles usavam a base 10 para representar os números até o 59. Era escrito assim. Tem a forma aí de como era escrito o 59. Na escrita cuneiforme de 59, as cunhas eram agrupadas bem juntas, de modo a formar quase o equivalente a uma única cifra. Um espaçamento adequado entre os grupos de cunhas pode estabelecer posições que, lidas da direita para a esquerda, correspondem às potências crescentes da base. Cada grupo tem, então, um valor local, que depende da posição em que ele está. Na página seguinte, diz assim, porém, o sistema de numeração normalmente usado na Mesopotâmia para os números a partir de 60 não era decimal, posicional na base 10, mas sim sexagesimal. Quando eu falo de sexagesimal, eu estou falando decimal, eu estou falando da base 10. E sexagesimal, eu estou falando em qual base? Na base 60. O número 63, por exemplo, era representado da seguinte forma. Vocês estão lendo aí. Ou seja, um grupo de 60 mais 3. O símbolo da esquerda, separado dos outros 3, vale 60. Já o terceiro agrupamento separado à esquerda representaria 60 vezes 60. E o símbolo era a cunha. Assim, vemos que o mesmo sinal era usado para representar valores diferentes. Se vocês observarem aí nesse valor e o sinal, vocês vão ver que os valores e que os sinais eles são parecidos, mas depende do local da posição em que ele ocupa para ele ter um valor. Um sinal como este, na primeira posição, representava uma unidade. Como este, na segunda posição, representava 1 vezes 60. E como este, na terceira posição, representava 60 vezes 60. Então, um único sinal em posições diferentes, eles tinham até 3 valores. Para diferenciar o valor de 1,60, por exemplo, os babilônios dependiam
dependiam do contexto dos problemas dos quais os números estavam escritos. Compare o sistema posicional na base 10, usado no nosso dia a dia, com o sistema de numeração utilizado pelos babilônios, escrevendo as semelhanças e as diferenças entre eles. Quais são as semelhanças e quais são as diferenças desse sistema? Do nosso na base 10 e do deles na base 60. Eles trazem aí algumas semelhanças. Vamos lá? Vamos falar das diferenças? Depois a gente fala das semelhanças. Olha só. Então vamos lá. As diferenças. Quais eram as diferenças? Nós vamos colocar aí algumas. Nós vamos pontuar algumas aí. No sistema decimal, os números são agrupados de quanto? 10 em 10. Temos 10 símbolos para representar qualquer quantidade, não é mesmo? No sistema sexagesimal, agrupamos de 60 em 60 e temos somente 2 símbolos para representar qualquer quantidade. Forte. E quais são as semelhanças? Os dois sistemas são posicionais e multiplicativos. Vamos começar pelas diferenças? Então vamos lá. Quais são as diferenças? No sistema decimal. Ixi, essa caneta aqui não vai escrever. Vamos ver se tem. Vamos lá. No sistema decimal, nós agrupamos de 10 em 10. Nós agrupamos de 10 em 10, não é? Temos 10 símbolos para representar qualquer quantidade. No sistema sexagesimal, vamos trocando aqui de pincel para ver se o negócio vai andar. Esse não. No sistema sexagesimal, agrupamos 60 e 60. Oh, meu Deus. Gesimal. Agrupamos de 60 e 60. E temos somente 2 símbolos para representar qualquer quantidade. E quais são as semelhanças? Vamos lá? Semelhanças. E quais são essas semelhanças, gente? Os dois sistemas são posicionais e multiplicativo. Os dois sistemas são posicionais e multiplicativos. Os dois sistemas são posicionais e multiplicativos. Quinto ano, temos aí alguns
Página 110. No primeiro problema, o espaço, nós temos quantas cunhas aí? 3 cunhas, não temos? E quantas? Então, nós temos essas 3 cunhas juntas. Então, nós temos 3 vezes 60, que cada cunha vale 60. E quantas nós temos virada? Cada uma vale 10, não é? Então, mais 20. 3 vezes 60 é quanto? Mais 20. Vamos? Temos quanto, quinto ano? Vamos lá. 3 vezes 60 mais 20. Nós temos 200. Então, aquele número representado lá em cima é 200. Agora, na questão número 2, fala assim: represente as quantidades a seguir com símbolos uniformes. Tia, mas agora não vai dar certo isso, eu não vou conseguir essa representação. Vai sim, vamos lá. Vamos lá. O primeiro número é o número 194. Vocês vão ter que representar esse número fazendo da base 60. Então, vamos representar uma cunha. A tia Vênus não sabe desenhar ela direitinho, não. Essas 3 cunhas aqui representam quanto? 3 vezes 60. Bota igual. Aí vamos representar a outra. Mais 10 mais 14. E aqui eu tenho o número 194. Tia Vênus, mas esse negócio tá ficando muito difícil. Não tá não, quinto ano? Vou ajudar vocês a fazer o próximo número, 3.782, e para casa vocês vão fazer as próximas atividades, porque na próxima aula a tia Vênus vai corrigir com vocês. Olha só, 3.782. 3.782. Este é o número. Vamos lá. Uma cunha que representa 1 vezes 60 vezes 60. Porque vamos ver a posição que ele está, hein? No outro, 3 cunhas. 3
nós temos um encontro mais tarde ao vivo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau!